Existem algumas coisas na nossa vida que acontecem e todo mundo percebe. Uns mais cedo, outros mais tarde. Só que essas coisas, na maioria das vezes, elas ficam meio que subentendidas. É como se elas estivessem sempre ali. Mas ninguém fala sobre, tá ligado? E eu queria meio que entrar nessa brisa com vocês hoje, né? Fazer uma reflexão sobre uma dessas coisas das quais ficam subentendidas ali no nosso meio social. E, bom, você já parou pra fazer uma autoanálise de quem você é nos diferentes ambientes em que você vive ou transita? Porque se você já fez esse exercício, você muito provavelmente percebeu, né, que você não é exatamente a mesma pessoa em todos os lugares. E é claro que isso é algo, né, completamente natural. Até porque, por mais que a gente valorize ali a nossa individualidade, por mais que a gente queira ser essa pessoa autêntica, né, existem situações onde o nosso comportamento ele simplesmente muda, né? Como, por exemplo, você provavelmente não deve agir da mesma maneira quando você está na sua casa, né, com a sua família, e quando você está no seu trabalho, com pessoas que você tem relações puramente profissionais. Ou, ainda um outro exemplo, você também não deve agir da mesma maneira quando você está conversando com o seu melhor amigo, sua melhor amiga, e, em contraste, como quando você está conversando com alguém que você acabou de conhecer. Né? Você continua sendo você em todas essas situações, mas você mostra lados diferentes da sua personalidade. E aí vai depender do ambiente, das pessoas, da situação que está acontecendo ao seu redor. E, como eu disse, isso é natural, né? Não é algo necessariamente ruim. Na verdade, essas adaptações, elas são importantes na nossa convivência em sociedade, né? Só que a reflexão que eu quero trazer aqui é que o problema, ele começa quando essa adaptação, ela deixa de ser apenas uma forma para a gente conviver com os outros. E começa a mudar a forma como a gente enxerga a nós mesmos. Porque todos nós, né, de certa forma, usamos essas máscaras sociais no nosso dia a dia. Então a gente mostra determinadas partes nossas, a gente esconde outras, a gente ajusta o nosso comportamento e isso faz parte da vida. Só que existe esse ponto onde que essa máscara ela pode vir a se tornar esse problema, que é quando a gente usa ela por tanto tempo, se preocupa tanto em manter aquela imagem que a gente criou, que a gente começa a esquecer quem nós somos por trás dela. E é a partir desse momento que a coisa começa a ficar interessante, né? Porque a pessoa, ela não tá mais usando uma máscara. Ela começa a acreditar que ela é a máscara, tá ligado? E, enfim, essa é uma reflexão que vários pensadores já fizeram ao longo da história, né? É uma coisa que eu venho pensando bastante, pesquisando bastante nos últimos tempos. E, inclusive, até um psicólogo muito famoso, que é o Carl Jung, ele fala sobre isso em algumas de suas obras, né? E para ele, existem dois pontos principais ali, que é o ego e a persona. Que, segundo ele, são dois elementos fundamentais, porém completamente distintos, da estrutura da nossa psique, né? Da nossa interação com o mundo. Então ele falava que o ego, né, ele é o centro da nossa consciência, que ele é o principal responsável por manter a nossa sensação de identidade, de continuidade ao longo da vida. É como se ele atuasse como o cara que organiza a nossa percepção consciente. Ou seja, ele é meio que o que a gente pode chamar de individualidade, né, de autenticidade. E já a persona, né, termo dado por ele também, ela poderia ser entendida ali como se fosse a máscara social, né? Então a persona é a máscara. A persona é aquilo que a gente cria para interagir com as expectativas externas, né? É uma interface para a gente interagir com a sociedade, né? Então aí a gente adapta para corresponder às expectativas externas, né? Os papéis profissionais, as relações humanas, as normas culturais, etc. E nesse ponto, o Jung ele também afirmava que essa persona ela também é de extrema necessidade, né, para a nossa socialização. Então, a gente usa diferentes máscaras em diferentes contextos para facilitar as nossas interações e para proteger as nossas vulnerabilidades. Só que, como eu falei, né, o perigo ele surge exatamente quando a gente identifica essa excessividade da persona, né? Se o indivíduo ele acredita que ele é apenas a máscara dele, ele acaba se alienando do seu verdadeiro eu, né? Então ele acaba destoando do ego, né? E segundo esse psicólogo,
isso aí acaba provocando um desequilíbrio psicológico. E é claro que dentro desse argumento tem uma ideia que eu gosto bastante, que é a ideia de que é fundamental que nós, enquanto indivíduos, a gente se atente quanto a essa excessividade da persona, da máscara, né? E que a gente busque por um termo que Jung chamou de individuação, que é meio que o caminho para a realização pessoal, né? Que exige justamente ir além da persona. Então, o objetivo da individuação é desenvolver uma persona, mas uma persona consciente. Uma persona que saiba que é apenas um papel, né? Que é apenas uma máscara. Sem ocultar, né? Ou sem se sobrepor com totalidade ao que nós realmente somos. Então, basicamente, se a gente não buscar por esse controle, né? Por essa individuação, as consequências de se viver perdido nessa persona, nessa máscara, pode ser, assim, extremamente problemática. E interfere diretamente nas nossas relações sociais e no relacionamento com o próprio eu também, né? E uma das consequências negativas é o surgimento do que o Jung chama de sombra, né? Que é um termo que ele utiliza para representar os aspectos reprimidos, ocultos e considerados inaceitáveis da nossa própria personalidade. Então ela é formada por tudo aquilo que a gente exclui da consciência, porque a gente acredita que é incompatível com a nossa máscara, com a nossa persona. Isso geralmente é criado quando a gente tem características pessoais nossas que não necessariamente agrada o meio social onde a gente quer estar inserido. Ou seja, a sombra ela surge justamente como um reflexo da nossa necessidade de adaptação social. Então, quando a gente molda uma máscara, uma persona idealizada, seja por educação, por busca por aprovação, por conformidade, a gente empurra para o consciente esses impulsos, esses desejos, essas características que a gente considera vergonhoso ou inadequado. Só que daí existe uma relação direta. Quanto mais rígida, quanto mais artificial, quanto mais perfeccionista essa máscara for, mais ameaçadora vai ser a sua sombra, né? E quando as pessoas elas criam essa máscara artificial, né? E elas tentam ignorar a sua sombra, que é sim uma parte viva da sua personalidade, essa mesma sombra ela pode vir, em alguns momentos, a dominar o comportamento dessa pessoa. E pode gerar desequilíbrios psicológicos profundos nesse indivíduo. Por exemplo, você já deve ter visto aquela pessoa que é o tempo todo boazinha, equilibrada, polida, e que em algum momento de estresse ou de muita pressão, ela não aguenta sustentar essa máscara que ela vem sustentando o tempo todo. E ela acaba por deixar escapar a sua sombra, né? Ou seja, ela acaba deixando escapar o que a máscara estava escondendo. Que no caso desse exemplo poderia aparecer como uma demonstração de irritabilidade, ofensa, indiferença, ou até mesmo um silêncio excessivo. Então, assim, a sombra nada mais é do que aquilo que é do nosso ego, é do nosso eu, só que a gente tenta esconder isso com a nossa máscara. Só que essa sombra não se limita somente a essa situação que eu acabei de dar. Existem diversos contextos que ela pode estar inserida. Por exemplo, uma pessoa que aprendeu que precisa ser sempre forte, ela pode usar a máscara dela, a persona dela, para esconder a sua vulnerabilidade. O seu ego, o seu eu, pode ser frágil, mas ela utiliza da máscara de uma pessoa forte. Só que, em alguns momentos, em determinadas situações, a sombra dela pode vir à tona, né? E ela pode deixar escapar isso em alguns momentos. O mesmo pode ocorrer quando uma pessoa que aprendeu que precisa agradar todo mundo tenta esconder a sua capacidade de dizer não. Então, para evitar isso, a gente tem que passar por esse processo de integração, né? Nele, o objetivo não é necessariamente eliminar a sombra, mas sim reconhecer ela, né? E lidar com ela é uma tarefa essencial para esse processo de individuação que o Jung aponta. Porque aí ela nos ajuda a recuperar os aspectos adormecidos da psique. E aí, quando a gente consegue fazer essa integração, automaticamente, ou quase que automaticamente, a gente passa a nos tornar pessoas mais honestas, mais autênticas, mais completas. Tanto com outras pessoas, mas principalmente com nós mesmos. Porque aí a gente aceita as nossas virtudes e as nossas falhas. E, além da sombra, existe uma outra problemática que, na minha concepção, é ainda mais difícil de lidar, que, quando se fala, né, nesse uso excessivo dessa máscara social, que é uma coisa que muitas pessoas desenvolvem
que se chama uma crença imutável. Jung também dá uma pincelada sobre esse tema, mas, a grosso modo, essa crença imutável é uma característica daquelas pessoas que, com certeza, você já deve ter visto em algum lugar. Que quando essas pessoas elas são questionadas sobre o seu comportamento, elas dizem a famosa frase: eu sou assim e pronto. Então, para essas pessoas, essa convicção, ela funciona meio que como um mecanismo de defesa, uma barreira psicológica. É como se a pessoa se identificasse tanto com o papel que ela vem desempenhando, né, no teatro dela, que ela faz nas suas relações, que ela passa a crer, ela passa a acreditar que a identidade dela está consolidada nesses traços imutáveis. Quando na prática ela está confundindo a natureza essencial dela, ou seja, ela está confundindo a essência dela com o papel social que ela adotou para sobreviver e para ser aceita. E essa convicção de que eu sou assim e pronto, ela atua realmente como uma barreira contra o processo dessa individuação, né? Ou seja, essa pessoa, ao se rotular dessa forma tão severa, né, dessa forma tão estática, ela acaba evitando o trabalho, né, de ter que confrontar o ego, de ter que lidar com o eu, né? E ela acaba não confrontando o seu inconsciente e não consegue integrar as partes esquecidas ou reprimidas da sua psique. E isso prejudica muito o seu psicológico, porque geralmente essas pessoas assim, elas têm sérios traumas, crenças que limitam ela, problemas que poderiam ser tratados em terapia, por exemplo, mas que elas nunca fazem, né? Elas nunca vão atrás disso porque elas acreditam que elas não podem mudar. Então elas nem procuram esse tipo de ajuda. E é claro que isso limita drasticamente, né, o conhecimento delas mesmas. E dependendo do caso, né, ao longo da vida, esse indivíduo, é claro que, né, existem muitos outros fatores a se considerar, mas não é incomum que o indivíduo, nessa situação, ao longo da vida, ele passe a externalizar a culpa e acumular angústia e se torne alguém infeliz, amargurado consigo mesmo. E não é incomum que pessoas assim busquem alívio em álcool, tabagismo ou demais vícios para, de certa forma, se desprender um pouco disso, né? Porque elas acreditam fielmente que não podem mudar, que não adianta buscar ajuda. Então elas acabam engessadas em relações onde talvez elas mesmas tenham se auto-sabotados ou sabotado essas relações e começa a acumular essas angústias, né? Culpa. E geralmente ela passa a externalizar isso, né? Então ela passa a sempre apontar o dedo, mas nunca é ela que é errada. E quando alguém a confronta sobre isso, né, fala que ela está errada, isso é um absurdo, porque ela conhece muito bem a si mesma, ela sabe que ela não pode mudar quem é. E aí, como uma forma de aliviar esse sentimento, ela busca esses demais vícios dos quais eu comentei. Então, resumindo, essa crença inquestionável é um sinal de que o ego, ele se apegou a uma definição superficial de si mesmo, sabe? Ele se tornou cego para a totalidade do eu, né? Que é a verdadeira essência. E seguindo essa linha de acreditar que a sua identidade é um fato fechado, existe também um conceito bem interessante de um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas que é um conceito que ele chamou de o conceito da má-fé, que também vale a gente discutir aqui. E esse é um conceito bem interessante porque, para Sartre, ele usou de um seguinte exemplo, né, para ele apresentar esse conceito. Ele diz o seguinte, ele descreve o exemplo de um garçom que trabalha em um café, exercendo a sua função com muita talento e maestria e dedicação. E no exemplo ele fala que o garçom ele faz movimentos exagerados, rápidos, precisos, tipo, mais precisos além do necessário. E ele parece estar brincando de ser um garçom, né? Ele gosta de demonstrar o seu talento, como se ele estivesse vestindo um uniforme, mas que não é um uniforme apenas de tecido, mas de comportamento. E nesse ponto, Sartre diz que o garçom ele está em má fé, porque ele tenta convencer a si mesmo de que ele é um garçom da mesma forma que um objeto é o que é. Então, assim, Sartre aponta nesse ponto do exemplo que o garçom ele tá convencendo a si mesmo de que ele é um garçom. Ele precisa provar para si mesmo que ele é o que é. E ele se identifica totalmente com o seu papel social, para evitar a angústia de reconhecer sua liberdade humana fundamental. Então, o que Sartre quer dizer aqui? Que tudo que o garçom tem é
ser garçom, tá ligado? Tudo que engloba, que envolve a vida do garçom é ser um garçom. Qualquer outro papel que fuja de ser um garçom na vida dele provocaria angústia, porque ele não consegue reconhecer a sua liberdade humana. Então, ao agir como uma caricatura de garçom, ele tenta eliminar essa subjetividade e essa responsabilidade de ter que lidar com essa liberdade humana. Ele se esconde atrás de uma essência pré-definida. É como se ele dissesse assim: eu sou um garçom, portanto eu devo agir exatamente como um garçom. E vale deixar bem claro aqui que não existe problema nenhum em se gostar do que faz profissionalmente e demonstrar que você gosta. A problemática que Sartre traz aqui, nesse exemplo, é de que talvez o garçom não só goste de ser garçom, mas que ele se identifique pessoalmente como um. Ou seja, se um dia ele deixar de exercer essa função de garçom, ele passa a ser nada. E nesse ponto, as ideias de Jung e Sartre até conversam um pouco. Porque quando o indivíduo ele se identifica excessivamente com o seu papel social, ele acaba sofrendo uma forma de auto-engano existencial. Então ele confunde a máscara, o papel que ele desempenha na sociedade, com a sua própria identidade. E se esse papel ele é removido, como no caso de uma demissão ou uma mudança de vida, a pessoa entra em um colapso, porque sem a máscara ela não sabe quem ela realmente é. E só resta um vazio existencial. E no âmbito do trabalho, isso é bem comum, principalmente com homens, né? Que por diversas questões sociais, dentre elas a crença de que o homem ele tem que ser o provedor, né? Muitos dos homens acabam vestindo essa máscara de que sua profissão é sua vida inteira. E ele nunca para olhar o que ele é ou poderia ser além daquilo. E aí ele passa a vida acreditando que tudo que ele é vem do seu trabalho. E quando ocorre uma demissão, ou até mesmo quando ele trabalha a vida toda e se aposenta, quando ele tem esse tempo livre, esse tempo para ele sente vazio. Como se ele deixasse de ser útil. Em alguns casos, isso pode levar a sérias complicações psicológicas, como depressão, que é bem comum em homens idosos. E seguindo nessa linha de cobrança, existe até mesmo um fenômeno que acontece no Japão, chamado Johatsu, onde a pessoa simplesmente some da vida que ela tem, deixando para trás trabalho, família, amigos. E o motivo principal de alguém querer fazer isso é que a pessoa não aguentava mais ter que sustentar a imagem de quem o mundo queria que ela fosse. A pessoa passa a ter um medo gigantesco de desonrar a si mesma e aos outros. E no Japão, a gente sabe que a cobrança por atingir os padrões esperados de status social é muito grande, tanto pela sociedade quanto pelo próprio indivíduo em si. Existe até um documentário que fala mais a fundo sobre esse fenômeno, né, esse Johatsu. Eu vou deixar o link na descrição caso vocês queiram assistir. Mas, analisando pela ótica que a gente está abordando aqui, a gente pode notar que a construção da máscara social ela pode vir muitas vezes da cobrança, do entendimento de que precisamos dela para nos encaixar. Não vou adentrar muito nesse tema de cobrança social, porque senão a gente vai longe aqui. Afinal, essas cobranças elas acontecem o tempo todo, tanto com homens e com mulheres, de formas distintas, mas é uma tão intensa quanto a outra. Mas assim, se vocês quiserem, eu trago um vídeo sobre isso, né? Só deixar aí nos comentários. E assim, eu acho que depois de toda essa reflexão, é quase que natural, né? Que a gente passe a se perguntar quem nós somos, né? Nós somos a máscara que a gente vive, ou nós realmente somos o nosso ego? Quem somos nós, né? Só que talvez essa nem seja a pergunta certa. Até porque responder quem nós somos, eu acho que a pergunta é simples, mas não, é muito difícil de a gente responder com exatidão quem somos, né? Quem eu sou, quem você é. Eu acho que talvez a pergunta correta ela seja quais partes de mim realmente nasceram de quem eu sou, né? Do meu ego, da minha essência, e quais partes eu construí porque eu precisava construir. Seja para ser aceito, seja para ser admirado, seja para ser reconhecido, seja para ser forte, seja para qualquer tipo de situação onde que eu precisei criar uma máscara para lidar com aquilo, com aquelas influências externas à minha vida. Acho que é esse tipo de reflexão que temos que ter, né? Porque como a gente já viu, nessa breve reflexão que fizemos, as máscaras, elas fazem parte da nossa vida. E a gente precisa se adaptar. A gente precisa aprender a conviver, a trabalhar, a fazer parte de grupos, né? Então o problema ele não está na máscara. O problema ele está quando a gente esquece que ela é uma máscara. Quando a gente começa a viver só para sustentar uma imagem, tentando provar para o mundo algo que talvez nem faça tanto sentido assim para nós. E é aí que está o problema. E talvez a ideia
não seja criar uma versão perfeita da gente, mas justamente o contrário. A ideia é ter a coragem para olhar para todas essas partes que existem dentro de nós, seja a parte que a gente mostra, a parte que a gente esconde, as nossas qualidades que a gente tem orgulho, ou até mesmo as nossas características e defeitos que a gente aprendeu a rejeitar. Olhar para tudo isso e entender e aceitar. Porque eu acho que é a partir daí que a gente começa a evoluir. Porque uma pessoa, ela não é só aquilo que ela apresenta para o mundo, ela também é tudo aquilo que ela ainda está descobrindo sobre si mesma. E enquanto a gente respira, a gente ainda está descobrindo coisas sobre nós mesmos. Então, eu acho que no final a maior liberdade talvez nem seja abandonar todas essas máscaras, mas talvez seja conseguir escolher conscientemente quais dessas máscaras a gente vai vestir e ao mesmo tempo sem nunca esquecer quem é a pessoa que está por trás dela. Acho que é essa a definição da individuação que o Jung colocou. Bom, pessoal, eu acho que essa foi a reflexão. Como vocês podem notar, se você ficou até aqui e prestou atenção, é uma coisa um pouco complexa, mas eu acho bacana debater sobre esses temas. E é claro que, se você gostou, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comenta a sua opinião, ou pelo menos faça algum comentário, porque isso ajuda bastante aqui o algoritmo. Quero trazer mais temas nesse sentido, nesse nível de reflexão para vocês. Então eu preciso da contribuição de, obviamente, quem gostou, quem quer estar aqui, para que o canal possa crescer e atingir mais pessoas e, consequentemente, a gente conseguir debater sobre mais ideias nesse sentido. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Um beijo, valeu, falou!